Deu ruim aí para os bolsominions da França também, viu? Ó, França, Inglaterra, Bolívia, ó, várias derrotas aí dos extremistas de direita. Na Bolívia tentaram dar um golpe e foram presos. Na Inglaterra, depois de 14 anos com a extrema-direita governando, a esquerda ganhou a eleição aí nessa semana e conseguiu ampla maioria no parlamento inglês, lá no Reino Unido. Inclusive o partido de esquerda que ganhou se chamou Labour Party, que na tradução é Partido dos Trabalhadores. É para deixar Bolsonaro assim se mordendo. E na França, a esquerda ganhou uma eleição aí que parecia, no domingo passado, parecia que a extrema-direita seria a grande vencedora da eleição na França, mas não. Teve uma coalizão aí da esquerda com os neoliberais, que é uma espécie de frente ampla, como foi feita no Brasil. Aprenderam com o Lula, viu? E, inclusive, o futuro primeiro-ministro da França falou que o nosso exemplo é o Lula. Eles se reuniram todos para barrar a extrema-direita e conseguiram aí barrar a extrema-direita. É engraçado ver como a imprensa brasileira estava, nos últimos meses, culpando a esquerda pela ascensão da extrema-direita, dizendo que, olha, tem um partido novo de esquerda, que é uma união aí das esquerdas, e eles vão abrir caminho para a extrema-direita, porque a esquerda se unindo, os neoliberais, que é a direita tradicional, seria como se fosse o PSDB da França, eles perdem força, e aí a extrema-direita que ganha força. Quer dizer, a culpa é da esquerda, né? Pois bem, o que aconteceu foi que quem barrou mesmo a extrema-direita foram os esquerdistas, então deu ruim aí. E o bolsonarismo no Brasil está, caladinho, em pânico. Eu vi agora o Bolsonaro hoje fazendo discurso de esquerda. De esquerda. O Bolsonaro agora é o cara que é anti-neoliberal. O Bolsonaro foi às redes sociais aí, ele não comentou as eleições, não comentou nada da eleição, aí ele foi às redes sociais pagar de esquerdista, tá? Tá criticando o FMI, o Bolsonaro. Fez um post aqui, dizendo que, olha, o FMI, tão criticado pelo PT, está elogiando a reforma trabalhista, chamando de histórica. Agora o Bolsonaro é contra o FMI. Tá bom, Bolsonaro. O cara que foi eleito falando que ia privatizar tudo, o sonho do mercado financeiro era o Bolsonaro fazer o governo que ele prometeu em 2018, privatizando tudo, neoliberal ao extremo, que é o que o Milei está fazendo na Argentina, e o resultado é uma desgraça total. Pois bem, o Bolsonaro se reuniu com o Milei no final de semana. Depois, coincidência ou não, logo depois de anunciarem os resultados na França, que foi mais ou menos 3 da tarde no Brasil, os bolsonaristas estavam bravos, passaram a agredir repórteres aí que estavam cobrindo a CPEC, que é a reunião fascista que teve, nazi-fascista que teve nesse final de semana em Balneário Camboriú. Uma repórter da CNN foi agredida, um repórter do Estadão foi agredido. O repórter do Estadão perguntou para Michele Bolsonaro sobre as joias. E aí eles resolveram, os bolsonaristas, agredir, expulsar o repórter de lá. A da CNN também foi expulsa de lá. É engraçado que enquanto expulsava o repórter da CNN, eles gritavam que era a favor da liberdade de expressão. Esse é o bolsonarismo. Eles estavam aí com nervos à flor da pele depois da derrota internacional. Eles não esperavam o seguinte. Primeiro, não era esperada aí uma derrota tão grande da extrema-direita na Inglaterra. Eu falo Inglaterra, mas é o Reino Unido, tá? Eu falo Inglaterra que é o nome aí que todo mundo conhece mais. Aí o que acontece? Lá na Inglaterra, o Partido dos Trabalhadores, vamos traduzir aqui o nome dos partidos, né? O Partido dos Trabalhadores, lá na Inglaterra, vinha sempre como sendo a terceira força. Porém, o que acontece é que os governos de extrema-direita foram uma desgraça tão grande para a economia que as pessoas começaram a ver que, peraí, a gente tirou ali aquele pessoal neoliberal para colocar a extrema-direita porque eles tinham um discurso antissistema. Só que eles também são o sistema. Eles fazem parte do sistema, só que além deles serem o sistema e fazer a mesma coisa, que é ferrar a população, ajudar os mais ricos a ficarem mais ricos e fazer com que os mais pobres fiquem mais pobres, eles ainda têm ali, para colocar uma cortina de fumaça nas desgraças que eles fazem, eles têm um discurso racista, xenofóbico, tudo mais. E é isso que pegava muita gente lá na Inglaterra e na Europa. Lembre-se, o nazismo, o nazifascismo, eles crescem sempre elegendo um inimigo em comum. E aí muita gente fala, olha, Thiago, você não pode chamar o Netanyahu de neonazista porque ele é judeu, barará, barará. Eu falo, gente,
lá nos anos 30 do século passado, ou seja, 90 anos atrás, na Alemanha e em parte da Europa, o grande inimigo que eles iam ali, que era fácil ali de ser saco de pancada, eram os judeus. E aí o Hitler e outros aí ficaram famosos falando de acabar com os judeus, tirá-los, expulsá-los da Europa ou exterminá-los. Hoje, 90 anos depois, é a mesmíssima ideologia. A diferença é que o inimigo em comum mudou. O inimigo em comum na Europa, por exemplo, são os imigrantes. No Brasil, por exemplo, com a imprensa plantando ódio contra os petistas por muitos anos, o inimigo em comum era o petismo ou o comunismo, entre aspas aí. Então, qualquer um que fizesse um discurso mais ou menos antissistema e que falasse em exterminar petistas, ganhava. O Bolsonaro era o único que ia lá e falava com todas as letras: vou metralhar a petralhada, vamos exterminar os petistas. Ganhou. É o mesmíssimo modus operandi, a mesma estratégia de comunicação. Inclusive, eles fazem os mesmos apitos de cachorro, que é beber leite, fazer alguns sinais nazistas, etc. Aí você vê. Pois bem, na França, o que acontece? O Macron tem um governo aí de... Eu vou falar com a sotaque aqui. Macron. Ele tem um governo de direita neoliberal e fez com que o país ficasse muito pobre. Os mais pobres mais pobres e os mais ricos mais ricos. O mercado financeiro adora o governo do Macron. Só que os franceses não. E aí, quem vinha com um discurso antissistema? A extrema-direita. E a extrema-direita colocou ali como grande inimigo os imigrantes. E todos os imigrantes, os negros, os árabes, etc. E aí o que acontece? Eles começaram a ganhar parte aí dos votos da população. A esquerda começou a se unir e a imprensa começou a bater na esquerda, falando: não, a esquerda não pode. Porque lembre-se, para a imprensa é melhor a extrema-direita do que a esquerda. Porque a extrema-direita pelo menos ajuda aí os bilionários a ficarem mais bilionários. Então começaram a bater aí na esquerda. E se você está acompanhando os últimos vídeos, eu expliquei aqui qual é a estratégia da imprensa. A imprensa bate sempre na esquerda para que a esquerda fique mais fraca e a imprensa tenta sempre normalizar a extrema-direita. Isso é no mundo inteiro, tá? Não pense que na Europa é muito diferente do Brasil, não. Eles normalizam a extrema-direita. Por quê? Porque eles sabem que a extrema-direita tendo mais ou menos uma força, não estando tão forte, mas tendo uma força, a esquerda só consegue ganhar se fizer coalizões com os neoliberais. E aí nunca vai ter um governo 100% de esquerda. Por quê? Porque para governar vai precisar de coalizão. É o que aconteceu na França, é o que aconteceu no Brasil, é o que aconteceu na Inglaterra não. Na Inglaterra a esquerda realmente conseguiu maioria, mas é o que estavam tentando que acontecesse na Inglaterra. Que era o quê? A esquerda ganha, mas não é ali um governo de esquerda. Por quê? Porque tem a frente ampla, vocês têm que ali abarcar o pessoal neoliberal. Só que na Inglaterra o partido de esquerda que ganha não é 100% esquerda, eles são centro-esquerda, mas melhor do que a extrema-direita que estava antes. E aí o que acontece? Os franceses ficaram, os franceses bolsominions ficaram irritadíssimos. Vou te mostrar aqui a reação das bolsominions num comitê aqui de campanha, dos bolsominions da França lá, quando chegou o resultado, né? Então, estavam esperando sair o resultado oficial, aí tava todo mundo lá. Esse choro aqui que eles são é de ansiedade, ainda não sabiam o resultado. Aí começou ali, tal, e vai sair o resultado já já. Quando sai o resultado, que engraçado. A gritaria ali. Aí o mais engraçado é essa mulher aqui, ó. Essa mulher aqui, olhando os dois filhinhos dela e falando: ai, que droga, eles vão ser obrigados a estudar com negros na mesma sala de aula. Nossa, capaz de ter muçulmanos na mesma sala de aula. Que desgraça que vai ser o meu país. Ai, nossa, que pena que a gente não vai poder exterminar esse pessoal. É assim que tá na cabeça dela, viu? É assim que pensa a extrema-direita. Esse é o drama deles. Nossa, vai todo mundo ficar mais pobre se a extrema-direita ganhar? Não tem problema. O importante é não ter negro na sala de aula. Isso é importante. Não ter muçulmano no meu país. Isso é importante. Essa é a ideologia deles. Aqui também tem outros aí da extrema-direita, ó. Uma carinha de bunda. Esses são os líderes jovens, os tiktokers da extrema-direita. E aí na hora que sai o resultado, ó, Kennedy, deu ruim. Deu muito ruim pra eles aí, ó. É só eu estou beber vinho mesmo, porque comemorar a eleição não deu não. Então, tá aí, ó, a derrota deles. Enquanto isso, a esquerda comemorou, e comemorou muito, e tem uma coisa engraçada, que o que vai ser agora o primeiro-ministro, muito provavelmente, é o Jean-Luc Mélenchon. E o Mélenchon, ele é, uma frase aqui famosa dele, ele é fã do Lula. Ele fala, ó, sou um herdeiro do Lula.
como toda a nova esquerda europeia é. Ele, inclusive, ó, tem uma foto dele aqui, ele foi visitar o Lula quando o Lula estava sequestrado pelo Sérgio Moro lá em Curitiba e ele está aqui com o advogado do Lula. O advogado mais famoso do Lula é o Cristiano Zanin Martins, mas o Luiz Carlos da Rocha também é advogado do Lula. E aí, é engraçado, eu vi matéria do Valor Econômico dizendo que a extrema-direita ia ganhar a maior bancada da história, meio que comemorando. O site antagonista estava lá bravo, dizendo que a extrema-esquerda foi quem ganhou na França. O New York Times também chamou o Mélenchon de extrema-esquerda, né? Extrema-esquerda. Eu vou te falar aqui as propostas que o New York Times diz. Quem souber inglês, tá aqui em inglês, mas eu vou, obviamente, traduzir para vocês as propostas aqui. Quem quiser pausa para ler em inglês. O que é extrema esquerda para o New York Times? Vamos lá. Extrema esquerda é subir o salário mínimo, baixar a idade da aposentadoria para 60 anos. Teve uma reforma da Previdência do Macron que aumentou para 64. Construir 1 milhão de casas acessíveis em 5 anos. Congelar preços de bens de primeira necessidade e energia elétrica e educação gratuita, incluindo refeições e transporte para quem estiver estudando. Isso aí é a extrema esquerda, tá? É isso aí que os neoliberais são contra. É por isso que agora o que toda a imprensa brasileira está fazendo é falar, olha, mas agora a França está ingovernável. Agora o problema, será que a França vai conseguir ter um governo lá com a esquerda? Aí falo, olha, o CNN diz que a França agora está mergulhada no caos, porque está ingovernável. O que eles querem é o seguinte, é obrigar a esquerda a deixar os neoliberais continuarem governando. É isso. Então, deixar os neoliberais continuarem governando, vai continuar a mesma desgraça que está para a população, e aí a diferença é que agora a culpa não vai ser mais do presidente estilo PSDB, vai dar para culpar a esquerda, então o presidente vai poder fazer qualquer desgraça que ele queira, vai poder continuar dando bilhões aí para Israel assassinar gente inocente na Palestina e a gente põe a culpa na esquerda. Inclusive, o futuro aí novo primeiro-ministro, o Macron já de manhã já falou que não aceitou a demissão do atual primeiro-ministro, que é neoliberal, por enquanto, diz ele. Ele não quer de jeito nenhum colocar o senhor Mélenchon como primeiro-ministro, porque ele já prometeu, ele falou, olha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser reconhecer a Palestina como um Estado independente. Inclusive, na comemoração, tinha muita bandeira da Palestina lá na Praça da República da França. Você vê aí, muita bandeira mesmo da Palestina. Por quê? Porque é engraçado que o símbolo deles também é uma estrela vermelha. Realmente o Lula é uma inspiração para todo mundo, viu? Lá no México, quando ganhou o governo, também o símbolo do partido deles é uma estrela vermelha, escrito no meio, PT. Todo mundo aí copiando o Lula, viu? Porque viu que deu certo. Aí, na comemoração, ele falou quem sabe cante a Internacional Comunista, o hino da Internacional Comunista. E estavam cantando o hino comunista lá na frente. E aí, no meio dessa aí, começou a sair notícia de que hoje de manhã já começou a sair notícia de que o PL, partido do Bolsonaro, vai apoiar a reforma da Previdência do Lula. Lembre-se, lá no começo do ano, o Lula começou a votar a reforma da Previdência, né, colocou para votar, e o partido, aliás, foi no ano passado, né, e o partido do Bolsonaro foi contra a reforma da Previdência, a reforma tributária do Lula. O PL foi contra, o Bolsonaro fez discurso contra, ele brigou com o Tarcísio. Aí quando o Lula conseguiu aprovar a reforma tributária, a Globo começou a falar que era graças ao Tarcísio, sendo que o Tarcísio não fez absolutamente nada. Ele tentou convencer o partido dele, os republicanos, a votar a favor. O Lula conseguiria aprovar a reforma mesmo sem os votos dos republicanos, porque passou por uma diferença muito grande. Mas a Globo tem o seu fascista de estimação. Inclusive o Tarcísio estava no evento fascista do Bolsonaro, fez um dos discursos mais nazistas, um daqueles discursos mais perigosos foi o do Tarcísio. Aí sabe o que a Globo falou? Tarcísio faz discurso linha dura. Esse pessoal fica normalizando a extrema-direita. Fica normalizando isso. Tarcísio que está obrigando policiais em serviço a serem doutrinados pela Igreja Universal. O Tarcísio que vai privatizar escolas agora no estado de São Paulo para entregar para a gente que vai doutrinar as crianças e que está fazendo escolas militares para as crianças já serem doutrinadas, para serem já nazistinhas desde pequenininhos. É isso que está fazendo o Tarcísio, que é o candidato da Globo, que se reuniu com a cúpula da Globo aí.
É isso que está acontecendo, tá? E tem o próprio gabinete do ódio dele, do Campos Neto, que inclusive atacou a mim. Aí o PL do Bolsonaro viu o tamanho da derrota que eles estão levando em tudo que é lugar e falou, pô, peraí. Vamos apoiar agora o projeto do Lula, que a gente era contra no ano passado, porque assim, pelo menos, quando for aprovado e der certo e o Brasil começar a engrenar, não vão poder falar que a gente era contra, né? Pelo menos agora a gente vai falar que votou a favor. Tá aí o nível, viu? Imagina a carinha de bunda do Bolsonaro, que tá isolado, eu mostrei ele aí falando, fazendo discurso contra o FMI, ó, virou esquerdista o Bolsonaro, agora não gosta mais do FMI, agora o FMI é vilão pro Bolsonaro. E discurso contra a FMI usando a reforma tributária do Lula para fazer o discurso contra a FMI. Por quê? Porque ele está isolado agora, isolado. O próprio partido dele já abandonou e falou, não, vamos entrar aqui, pular para o barco do Lula. Quem não quiser não precisa, mas o partido oficialmente vai pular aqui, ou extraoficialmente, vai pular aqui para o barco do Lula, que é o barco do lado vencedor, que inclusive está vencendo todas no mundo inteiro. Inclusive todos que se baseiam no Lula, no México, na França, na Inglaterra, na Espanha também teve faz 3 anos, todos que se baseiam aí no Lula estão ganhando. E já sabem a fórmula da vitória, que inclusive foi a que o Lula usou em 2022. Faz a frente ampla e governa. O difícil é governar aí com os neoliberais tentando barrar todo tipo de avanço. Mas veremos aí o que vai acontecer, mas as notícias são muito boas aí no mundo inteiro. A Internacional Nazista está sendo derrotada em todos os lugares. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!